Bom, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para a nossa terceira e última live. Hoje a live vai ser com o professor Rogério Antunes, que é o professor do Watson. Ele que está vindo para o Rio agora, próximo final de semana, vai ficar conosco 2 finais de semana para nos ensinar essa técnica. Eu não vou nem dizer o quanto maravilhosa ela é, que eu vou deixar para ele mesmo falar. O professor Rogério Antunes, ele é especialista em fisioterapia aquático, é especialista em Watson. Eu não vou começar aqui a dizer, senão eu vou gastar toda a live dizendo o currículo dele. Ele mesmo vai se apresentar, é melhor, tá bom? Sejam bem-vindos. E, por favor, não hesitem em gastar muito o conhecimento dele, façam as perguntas, tá bom? Então, Rogério, por favor, seja muito bem-vindo aqui nessa live e muito bem-vindo aqui no Rio. Primeiro, eu vou... a primeira coisa do meu currículo é dizer que eu estou muito feliz aqui em fazer essa live e estar engrenando o segundo curso com minha parceira, que é a diretora da Setor, mas que, antes disso, no currículo, ela é minha amiga, colega de turma, né? Nos formamos juntos, então as coisas que mais me dão prazer na vida é as amizades longas e verdadeiras, e Claudinha é uma delas, e a gente está fazendo isso aqui com muito prazer, porque é algo científico, é algo que vai ajudar a todos, mas trabalhar com pessoas que a gente ama, que a gente tem um carinho enorme, assim, isso aí não tem preço. Então, em primeiro lugar, obrigado, Claudinha, pelo convite, e, se Deus quiser, daqui para quinta-feira, daqui a 2 dias, né? Hoje, segunda, 3 dias, eu estou partindo aí e estou chegando já à noite aí no Rio para a gente começar essa jornada, que é uma jornada realmente, né? Uma jornada em busca do autoconhecimento, é uma viagem através de nós mesmos e buscando, acima de tudo, um autoconhecimento. Mas é algo muito mais do que isso. Então, queria dar as boas-vindas a todos os presentes. Obrigado pela participação. E, bom, eu vou falar um pouco sobre o Watson, mas de uma forma muito breve. Vou passar um videozinho para vocês, para que vocês possam entender como é que está o Watson no mundo, e fazer só apenas um bate-papo, deixar tudo bem aberto para que a gente possa conversar, tirar todas as dúvidas. Vou lembrar alguns detalhes importantes, tá? Então, para começar, eu queria me apresentar. Meu nome é Rogério Antunes, eu sou fisioterapeuta, sou formado em 1990 pela Universidade Federal de Pernambuco, ou seja, tem 30 aninhos aí de estrada, e a minha relação com o Watson começou em 1996. A gente teve uma formação muito importante, porque foi o primeiro curso oficial aqui que aconteceu no Brasil, lá em São Paulo, onde a pessoa que foi a responsável pela introdução do Watson no Brasil, que chama-se Ursula Gartoff, uma alemã, ela trouxe o Watson aqui no Brasil, morava aqui e fez a formação nos Estados Unidos e achou muito interessante e resolveu trazer para o Brasil, para a estrutura dela lá, e mandou 10 mil folders para o Brasil todo, não havia internet na época e tal. E aí, de repente, eu vi o folder e vi que, intuitivamente, eu já fazia algumas coisas na água, eu já trabalhava na água, né, há 6 anos, e resolvi fazer o curso. E, chegando em São Paulo, só tinham 2 alunos, eu e mais 2, foram 3 alunos. A gente teve esse curso que foi quase um curso particular, né? Porque era um professor assistente, a Úrsula, e uma tradutora. Então, foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, algo muito bom para mim, porque eu pude
sugar tudo do mestre, meu primeiro mestre, que foi o professor Alexander Georgiakopoulos, residente na Califórnia também, e que ministra cursos em todo o mundo. Logo depois, com 1 ou 2 anos, a Úrsula resolveu trazer o What's Nível 2 e lançou o primeiro curso também. Tinha algumas turmas e aconteceu exatamente esse curso, que aí dessa vez foi eu e mais 4 alunos. Então foram eu e mais 3 alunos, então foram 4 alunos dessa vez. Consequência disso, eu fui fazendo, ministrando workshops, dando palestra, atendendo as pessoas, até vir o Watson Nível 3, com o próprio Harold Dow, criador do método, o qual eu fiz o curso de nível 3, que é um passaporte para quem deseja um dia ser professor da técnica. E rapidamente também apareceu a necessidade de fazer um curso para professores aqui no Brasil, pela carência e pelo tamanho do país. E a gente tem que cumprir alguns pré-requisitos, mais ou menos 1.000 horas de trabalho incluindo workshops, palestras, atendimentos e principalmente assistências. Então, quando houve a necessidade, eu já tinha contemplado bastante isso, já tinha dado muitas assistências, enfim, contemplava o pré-requisito, e aí eu resolvi fazer, e a partir do ano 2000, eu comecei a ensinar o Watson nível 2, nível 1. Com alguns anos passados, eu também fui credenciado a ministrar o nível 2 do método Watson. Então, eu estou trazendo para vocês aqui a experiência realmente de 22 anos, de 26 anos aí, né? Acho que 28 anos, sei lá. Não, 2006, mais 24 anos de experiência com o Watson, mais 22 anos de experiência em ensinar o Watson. Então, é algo que eu faço com muito amor, muito carinho. Não continuo atendendo hoje porque estou com a agenda muito lotada e a nossa estrutura ela só permite que a gente faça os atendimentos aos sábados, mas eu atendi muito a vida toda, nossa equipe atende pacientes aos sábados na nossa clínica, na nossa unidade, e hoje ministro cursos, atendo na fisioterapia aquática e atendo na terapia manipulativa. E aí já há 10 anos passei pela vida acadêmica, ensinando em algumas universidades, tenho essa expertise em gestão, que fala um pouco no curso de como esse investimento no Watson te retornar, por conta de, há 29 anos, ser gestor de clínica, diretor de clínica, e também tenho uma empresa de cursos, onde organizo cursos, organizo uma pós-graduação em fisioterapia aquática, que já vai na 16ª edição, e ministro cursos no Brasil, não só de Watson, mas de fisioterapia aquática, que é específico para fisioterapia. Então, de forma bem breve, eu fiz uma apresentação de qual foi a minha história, quem sou eu e qual foi a minha história no Watson, porque que eu cheguei até onde eu estou em relação ao ensino, ao domínio e ao estar à frente como um dos 6 professores credenciados aqui no Brasil pela UABA, que é a instituição, o Instituto de Trabalhos Corporais na Água, que é a sede do Watson, que fica nos Estados Unidos, na Califórnia. Perguntas até agora? Sim. Tudo tranquilo? Uma pergunta. Vamos trazer a pós para o Rio de Janeiro no futuro? Sim, Claudinha, eu acho que tem todo o mercado. A gente tem pouquíssimas pós em fisioterapia aquática acontecendo no Brasil. Eu recebi um aluno agora de Salvador, que não é de Salvador, da Bahia, que ela
pesquisou, né, e consenso, assim, muito se falando de Rogério Antunes, o CEPRA, nosso aqui, e o Einstein. Agora, a ACD abriu uma pós também. Mas quando a gente vai para o mercado mesmo, pós que estão constantemente acontecendo, realmente são pouquíssimas. E acho que no Rio, se já aconteceu, eu não tenho conhecimento. Não sei, a Kézia pode até me falar alguma coisa sobre isso. Porém, eu acho que tem todo o campo para isso. Já temos profissionais qualificados, como a Kézia, por exemplo, para também lecionar alguma disciplina. Outros profissionais de renome aí no Rio de Janeiro, e eu acho que a gente pode juntar essa parceria, setor, CEPRA e Aquatop, e quem mais quiser, né, nos ajudar, para que a gente possa ter um local adequado, ter uma coordenação local adequada, e a gente possa levar a nossa expertise, que já vai aí uns 18 anos, né, que a gente lançou a primeira pós. Exatamente, a primeira pós foi em 2004. Então, estamos em 2022, 18 anos aí de experiência e de estrada, com alguns professores estando conosco desde o início, desde a primeira pós, como o Jefferson Cardoso de Londrina, enfim, alguns que estão aí presentes, o Maurício Koprovski, o Jefferson Combari Ragaz, que vai, inclusive, ministrar um curso aí lá na Aquatop, lá com a Kézia, o Maurício, que a gente está já negociando aqui, né, Claudinha, para a gente trazer o Rally Week. Eu acho que faz muitos anos, se teve, eu acho que faz muitos anos que não tem um curso de Rally Week no Rio, então eu já falei com o Maurício, ele está disponível e à vontade, está aí bem juntinho de São Paulo para junto com a Setor, levar o Rally Week aí para o Rio de Janeiro. Então, e a função maior é essa, é levar a fisioterapia aquática de qualidade para o Rio de Janeiro, independente de ser Rogério Antunes, mas vou estar sempre ajudando como catalisador nesse processo. Já dei minha contribuição muito grande, desculpem, na ABFA, que é a nossa Associação Brasileira, que dia 10 agora completou 10 anos, né? Dia 10 de outubro completou 10 anos de vida aí a nossa associação, e já vai com 8 anos de reconhecimento pelo COFITO. Então, passei 2 anos agora como presidente, 2 anos anteriormente como vice-presidente, 2 anos anteriormente também como vice-presidente, presidindo o Congresso, dei um gás muito grande, mas vou continuar com a minha missão de levar a fisioterapia aquática para onde houver necessidade, para onde a gente puder melhorar alguma coisa. Vai ser sempre o objetivo principal. Rogério é um detalhe. Se eu puder ir, massa. Se eu não puder, que vá alguém e que alguém faça o melhor, o correto, que é a fisioterapia aquática de qualidade, com ética, com responsabilidade e, principalmente, com ciência, com as bases científicas, fazendo a coisa atualizada e a coisa da forma mais, vamos dizer assim, mais digna possível, para que a gente tenha formações e futuras forças, né, que venham surgindo aí. A gente está precisando de renovação também, e isso é muito importante, que novas pessoas se apaixonem e que possam ir se especializando para serem os Rogérios Antunes, os Maurícios, os Jeffersons, as Kézias, lá na frente, quando a gente tiver mais, né, Kézia, mais no administrativo. Uma hora a gente vai cansar um pouquinho, vai ficar mais fora da água um pouquinho. Mas, por enquanto, ainda dá, ainda tem muito gás aí. Eu mesmo estou no 3º fim de semana seguido, aí eu vou para o 4º, e são 6 seguidos. E eu vou com todo amor, todo carinho e com todo gás. Maravilha! Vamos ver se alguém mais tem alguma pergunta. Jaqueline está aqui querendo levar todo mundo para São Paulo. É mais fácil ela vir, né? Bom, fica à vontade, então, Rogério. Ninguém quer perguntar nada, estão tímidos. Pronto, então eu acho que a gente vai atingir bem o objetivo dessa live. Eu vou tentar compartilhar agora aqui esse vídeo, tá? Para a gente ver como é que o outro está. Depois eu vou dar alguns detalhes importantes sobre o curso.
falar de algumas derivações do Watson e de as suas aplicabilidades. E aí a gente abre mais uma vez para perguntas, e se tiver todo mundo satisfeito, a gente encerra. Então, vamos lá, vamos tentar. Eu acho que alguém tem que liberar a minha possibilidade de compartilhamento. Deixa eu ver aqui, Tá com você. Rogério, eu acho... peraí, vou liberar aqui. Vê agora. Perfeito. Maravilha. Tá dando para ver, Claudinha? Tá sim, tá um pouquinho escuro, com várias É letras assim na mesmo, é frente, assim mas mesmo. vai melhorar. Melhorou agora. Harold Dahl started applying the stretches of Zen Shiatsu while floating people in the warm pool at Northern California's Hot Springs. In the years since, with the help of students, other instructors, and professionals from related fields in countless classes, spas, and clinics Tá around todo mundo ouvindo bem? Watsu has evolved into what many believe is the most significant advance in bodywork
Como é a história? Bem, gente, eu acho que agora deu para perceber mais ou menos como é que o Watson se encontra no mundo, né? Eu queria primeiro deixar aberto aqui para se alguém tem algum questionamento, alguma pergunta sobre esse universo do Watson que a gente acabou de ver ele muito bem explicado pelo próprio Harold Dole. Rogério, o nível 2 e o nível 3, eles são baseados em... Quais são os princípios do 2 e do 3? O Watson ele requer uma habilidade muito grande do terapeuta, né? Então a gente vai falar a partir de agora terapeuta, por quê? Porque o Watson ele não é específico do fisioterapeuta. Existem vários terapeutas ocupacionais trabalhando, educadores físicos, psicólogos, médicos, fonoaudiólogos, terapeutas corporais, massoterapeutas. Então, muitos eles não têm a habilidade e o domínio do próprio corpo deles na água. Então, o Watson nível 1, que é o fluir básico, ele é muito voltado para o entendimento do que é o Watson, as percepções, os primeiros passos do fluxo energético, dos efeitos fisiológicos, da biomecânica do corpo na água, e isso só já traz muita informação, principalmente quando a gente parte para a parte prática. A parte prática, a gente vai aprender mais de 30 movimentos. E esses movimentos eles são complexos, esses movimentos requerem muita habilidade, postura, respiração. Então, você fica muito focado em aprender o que é o Watson. Só que depois de um tempo, esses movimentos vão ficando mais assim automatizados pelo profissional, ele vai entrando na rotina, e aí vem a necessidade de quê? Expandir isso, de ter aprender novos movimentos, aprender novas biomecânicas, do corpo na água. E, normalmente, no meu curso de nível 2, eu me adentro um pouco mais no shiatsu, que é de onde o Watson se originou. O Watson Harold pegou o shiatsu, colocou na água um paciente e fez uma sessão de shiatsu dentro da água. E aquele paciente que não estava melhorando, ele apresentou uma resposta. Então, ele disse, opa, descobri alguma coisa legal aqui. Então, o Watson, a gente pode dizer que realmente ele é um shiatsu aquático, ele veio do shiatsu. Então, a gente trabalha no nível 2 a expansão dos movimentos, mas também a gente trabalha o hara, que é o ampaku, que é uma mobilizações na barriga, né? No abdômen, onde a gente vai pressionar alguns pontos que são relativos a órgãos ou sistemas. Então, é uma parte muito forte. No nível 2, realmente há uma expansão. Mas, no nível 1, você já trabalha muito bem, você tem resultados fantásticos. E aqui no Brasil, a gente conseguiu que, com o nível 1, o profissional ele pode atuar, desde que ele seja um profissional da área de saúde. Por quê? Porque ele vai
produzir efeitos muito profundos no paciente, efeitos fisiológicos, efeitos terapêuticos e efeitos na parte energética e psicoemocional. Então, não pode ser qualquer um que chegue para fazer o nível 1 e já possa atender clientes. Mas quando a pessoa tem a base da educação física, da fisioterapia, da terapia ocupacional, esses já podem. Nos Estados Unidos e aqui também a gente orienta, quando a pessoa não tem a formação ainda, ou, por exemplo, é um massoterapeuta que não fez uma formação ampla na área de saúde, a gente orienta para que faça cursos de anatomia, de fisiologia, para que ele possa somar isso, um curso de shiatsu, para que ele possa somar essas informações, juntar com outros e poder ofertar isso para a clientela. Não sei se eu respondi bem. Dá para trabalhar muito bem com o nível 1 só. Quem quiser fazer o nível 2, pode fazer até encarrilhado. O nível 3 é quase uma preparação para seguir adiante no Watson, ou ser professor um dia, ou dar workshops, o Watson Basic, que a gente chama, que é a formação em 16 horas, e, enfim, expandir. Então, só que o nível 3 não é qualquer um que faz, não é a pessoa querer fazer, não é a pessoa só ter o nível 1 e o nível 2. Ela tem que estar na lida, ela tem que estar trabalhando, ela tem que estar atuando para que ela, juntamente com o seu professor de nível 1, nível 2, ou o mesmo, né, se fez com o mesmo, ele possa autorizar o ingresso dessa pessoa no nível 3. Simone tem uma pergunta e a Marcele também perguntou aqui, professor, que conhecimentos eu, como psicóloga, preciso ter para praticar o Watson? Pergunta da Marcele. E aí depois a Simone pode entrar com a pergunta. Pronto. Marcele, nenhum. Nenhum. Você precisa só passar pela formação. A formação ela é muito... gente, eu não estou tendo nenhuma soberba ou sendo prepotente aqui, não. Mas é que a forma como a gente aprende a ensinar o Watson e a experiência faz com que até aquela pessoa que nunca desenvolveu nenhum trabalho na água, ela chegue a lograr sucesso, ela chegue a ter o pleno sucesso ao final do curso. Nós temos estratégias para colocar aquela pessoa em igual patamar que um fisioterapeuta que já trabalha com fisioterapia aquática, com a hidroterapia, que um educador físico que trabalha com natação, com hidroginástica. Então, a gente começa do zero o curso e todos vão evoluir. Quem nunca trabalhou na água demora um pouquinho mais, mas rapidamente pega o ritmo e, às vezes, surpreendentemente, desenvolve uma habilidade, uma manualidade tão boa ou melhor que profissionais que já estão na lida na água. Então, o curso é feito para isso, para te tornar uma pessoa o mais familiar possível do ambiente aquático. Consequentemente, você vai unir a tua habilidade na água, a tua manualidade que vai ser desenvolvida durante o curso, com a tua visão de psicóloga. Isso é muito interessante, porque é muito fácil o paciente, o cliente de Watson, ele perceber, ele ter emoções, ele entrar em alguns processos. E o psicólogo, ele trabalha isso de uma forma muito tranquila, porque ele tem muito mais conhecimento para fazer qualquer tipo de contenção do que nós próprios fisioterapeutas, educadores físicos. Tanto é que no curso eu vou falar bastante. Se um cliente vier ao final de uma sessão ou no meio dela a ter uma emoção forte, choros, lembranças de coisas profundas, de coisas importantes, de traumas, é sempre bom ter um cartãozinho de um psicólogo para indicar. Não sei se respondi, Marcelo. Marcela é tímida, escreveu aqui, muito obrigada. Perfeito. Nós não vamos ouvir a voz da Marcele, pelo jeito. Simone, por favor.
Só para fechar, eu adoro o curso quando ele tem psicólogos dentro. Sempre dá uma riqueza muito grande de depoimentos e de posicionamentos. Mas vamos lá, Simone. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aliás, na verdade, são 3, tá? Em relação à respiração, essa respiração em conjunto, essa sintonia que a gente precisa ter com o paciente, cliente, né? Ou seja, cada um tem o seu padrão respiratório. Como é que a gente faz para alcançar esse momento com o paciente? Veja só, isso é algo que a gente trabalha tentando aproximar, desculpa, tentando aproximar e principalmente fazer com que o aluno entenda que ele precisa respirar um ciclo respiratório normal. Porque o que é que a gente tem na nossa vida e na nossa rotina? São pessoas que estão baixando um aplicativo no celular para o celular lembrar que a gente, de vez em quando, pelo menos, precisa fazer uma respiração correta, enchendo um pouco mais o pulmão de ar e esvaziando com calma. Então, isso tudo serve para que a pessoa entre no ritmo e no mundo da água. Mas o paciente, o cliente que está em nossos braços, ele pode entrar num nível de relaxamento tão profundo que você vai enlouquecer tentando ver o padrão respiratório dele, não vai conseguir. Então, é algo só para iniciar o atendimento, para iniciar os primeiros passos. Depois, não há necessidade dessa sincronia, mas sim o respeito. Toda vez que a gente notar que a gente está fazendo um movimento no Watson, que ele é mais rápido do que um ciclo respiratório amplo, sua velocidade está acima do que é o orientado para a gente fazer por conta do ritmo e do respeito ao fluxo da água. E aí a gente usa muito, sim, a respiração, desculpem, a respiração para guiar o aluno que está em aprendizado. Depois, a gente logo, durante o curso mesmo, a gente percebe que é um detalhe importante, mas que ele não precisa ser harmônico com o cliente. Realmente, cada um tem um padrão, cada um tem um ciclo, o condicionado tem um ciclo mais amplo, o descondicionado tem um ciclo mais curto, o ansioso tem um ciclo mais curto. Então, por aí vai. Não sei se respondi, Simone. Muito respondeu. Mas eu tenho mais 2. Uma é, qual o tempo médio da sessão? Porque o Watson, ele exige muito do terapeuta nas posturas, né? No peso da cabecinha, no ombro, ou no próprio cotovelo. Então, qual o tempo médio dessa sessão? Veja, Simone, durante o curso, eu garanto a você e a todos os participantes que vocês vão tirar pelo menos uns 30 quilos de cada cliente quando vocês começarem a aprender todas as técnicas para minimizar o esforço na água. Então, mesmo com quase 50 anos, 45, 48, sei lá, que eu ainda atendia, porque tínhamos um espaço nas terças e quintas para o Watson na clínica, depois a gente, por uma questão de gestão mesmo, a gente colocou para o sábado. Eu atendia 3 pacientes na terça e 3 pacientes na clínica, seguidos. Então, na realidade, quando a gente começa a ter o contato com o Watson, a gente usa muito a força e pouco a água. Depois, quando você faz a formação, você vê que você vai usar muito a água e muito pouco a força. Então, torna-se uma terapia que, ao finalizar com 2 ou 3 pacientes, você está tão relaxado quanto ele e sem nenhuma dor. E o que a gente orienta? Ter pelo menos um espaço de 1 hora para um atendimento. 5 minutinhos ali para conversar, para saber como é que teu paciente chegou, para ele desacelerar, para ele sofrer o aquecimento da água, né, que é por condução e convecção. Então, ele entrou na piscina, já vai acontecer um aumento na temperatura corporal, e para saber como é que ele está, para você se guiar, se você deve fazer tal movimento ou não,
Porque, por exemplo, o meu paciente pode chegar e dizer, ó, eu estava super bem, mas ontem eu fui fazer uma compra e peguei um peso e tal, e eu estou com a dor lombar. Então, você já diz, eita, hoje eu não vou fazer a sanfona rotativa. Só para dar um exemplo. E alguns pacientes, eles demoram, às vezes, 10 minutos para voltar. Então, você deve usar o Watson mais ou menos 40, 45, 50 minutos. 5 para iniciar no bate-papo e 5 para finalizar, para ajudar essa pessoa a voltar à vida, né? Voltar ao mundo. Agora, quando o paciente ele demora mais, ele se entrega muito, ele relaxa demais, você sabe disso, aí você encurta um pouquinho o tempo. Até porque você tem outra pessoa lá fora te esperando para ser atendida. Então, você não pode ficar, não, esse aqui dorme muito, eu vou passar 1h30, o outro eu passo 1 hora, outro... Então, o que a gente orienta sempre é algo em torno de 45 minutos a 50 minutos de movimento, de sessão mesmo, e esses 5 e 5 no começo e no final, para iniciar e para finalizar. E a outra pergunta é mais ou menos um gancho dessa. Quando a gente inicia o Watson, né, eu não sei se ainda é assim, porque eu fiz um estágio, né, estágio não, dentro do meu curso, né, de fisioterapia, nós fizemos essa prática, conseguimos fazer na piscina. Então, lembro que a gente iniciava com o paciente na parede e devolvia ele para o mesmo ambiente para ele poder voltar. Sendo que, se no meio da sessão ele sentir vontade de ir ao banheiro, como é que a gente age nessa situação? Veja só, uma das coisas mais chatas, né? Eu acho que talvez a única chata no Watson é quando a pessoa esquece de ir ao banheiro antes e o profissional também esquece de lembrar ao cliente que ele deve ir ao banheiro antes. Porque como ele está muito em flutuação, não tem tanta pressão, é muito tranquilo se ele não sofrer de bexiga neurogênica ou incontinência urinária, alguma coisa desse tipo. É muito tranquilo ele passar essa hora sem precisar ir ao banheiro. Ele não vai estar fazendo esforço, ele vai estar num nível de relaxamento muito grande e, geralmente, para você ter ideia, eu trabalho há, sei lá, toda vez é tantos anos que eu esqueço. E sempre atendi e nunca houve um caso de um paciente pedir a mim para, em meia hora, parar o Watson, ir no banheiro e voltar. Nunca aconteceu comigo, nunca. Mas eu também nunca esqueci de pedir ao paciente para ir no banheiro antes. E também nunca esqueci de ir ao banheiro, porque também é muito ruim você fazer o Watson numa pessoa com vontade de ir no banheiro. Você vai acelerar o Watson e transformar aquele Watson em um Watson agoniante. Aí aquele Watson não valeu. Ele não foi porque você não estava presente, se entregando e acolhendo o paciente. Você estava com algo que estava te incomodando. Então, é muito importante que os dois esvaziem a bexiga antes. Ok, mas meu questionamento é, se isso acontecer, eu retorno com ele, quando ele voltar, eu retorno com ele do posicionamento inicial ou começo de onde eu parei? Se isso acontecer, confesso que nunca aconteceu, mas se isso acontecer, é prudente você retomar as primeiras posições. Isso eu vou falar durante o curso. Toda vez que a gente inicia. A gente nunca recomeça do meio, do terço final. Então, as primeiras posições são as posições mais, vamos dizer assim, mais calmas, que induzem o paciente a um relaxamento. São as posições que vão precisar realmente da respiração, para que ele volte ao nível de relaxamento que ele estava. E aí sim você pode partir, porque o Watson a gente aprende durante o curso uma sequência enorme, para ao final entender que não existe sequência. Se o paciente não permitir que você faça vários movimentos, você vai fazer só o que dá. Então, ao final, a sequência é para a gente fixar, aprender e
ter movimentos que se encaixam melhor com outros. Mas, ao final do curso, você vai aprender, se você quiser, a sair do terceiro movimento para o 25º. Bem tranquilo. Tá? Então, é muito do feeling, do que você sentir. E aí, nesses casos, bexiga neurogênica ou um paciente com descontrole ou incontinência urinária, é melhor a gente até indicar que ele use aquela fralda que segura até 400 ml de urina, ou quando a pessoa é fisioterapeuta e vai trabalhar com pacientes com algumas disfunções, a gente já sabe as alternativas por sermos fisioterapeutas aquáticos. Mas, te confesso, não é a rotina. Não só a minha como a maioria dos profissionais que eu conheço, professores ou não, acho que nunca vi ninguém relatar pacientes que têm a frequência de parar no meio. Agora, a gente diz ao paciente que se algo tiver acontecendo com ele, que esteja incomodando, seja física ou emocionalmente, que aí sim ele pode abrir os olhos, verbalizar e pedir para parar. Aí isso acontece. Às vezes a emoção vem muito forte, a pessoa não quer sentir, não quer continuar. Ou, às vezes, a pessoa começa a sentir um determinado desconforto e fica sem saber o que está acontecendo e pede para parar. Às vezes é uma pressão uma pressão no estômago, uma angústia no coração, que é uma emoção chegando e a pessoa não identifica. Então, ela acha que está acontecendo alguma coisa. Aí vai da expertise do profissional explicar que, às vezes, um choro, um riso, uma gargalhada, uma liberação, ela pode acontecer e, antes de acontecer, pode vir uma sensação de angústia ou no popular, a gente chama, né, de nó no estômago, que é aquela sensação de aprisionamento no tórax, no abdômen, e por aí vai. Ok, professor, muito obrigada. E aí, gente, mais perguntas? Adoro perguntas. Rogério, nós tivemos várias pessoas perguntando qual será o horário do curso. O horário da sexta, o horário do sábado, o horário do dia da eleição. Inclusive, Kézia, que está aqui, também precisa saber que ela quer deixar lá as piscinas mais maravilhosas ainda para a gente. Então... Primeiro, agradecer, né, a Kézia aí, a parceria e a disponibilidade para ceder aí o espaço dela e nos ajudar nessa missão. Segundo, que em relação ao horário, a gente vai começar na sexta-feira, às 14 horas, e devemos ir até às 18, 18h30, 19 horas no máximo. Vamos usar esse tempo para expandir o nosso conhecimento teórico e talvez já fazer alguma dinâmica de solo, não de água. No sábado, a gente vai fazer o sábado inteiro, a parte da manhã, toda a manhã de prática, e o final da tarde, sendo a teoria só depois do almoço. Então, sábado, de 8 às 12 horas, mais ou menos, a gente vai ficar só na piscina, com um intervalinho para um coffee break, mais ou menos 10, 10h30, volta e vai para a piscina. Fica até meio-dia a gente para, meio-dia e meio, libera para o almoço. Depois do almoço, todo mundo de barriga cheia, não teria sentido nenhum a gente enfrentar novamente a piscina. Então, a gente vai usar esse primeiro tempo da digestão para novamente aprofundar os conceitos do Watson e também para ver alguma dinâmica importante que a gente tem que realizar no solo, porque quando a gente fica muito tempo na água, o corpo precisa, às vezes, de um pouco de gravidade. E também para a gente experienciar alguns trabalhos energéticos
que são importantes que aconteçam no solo e, principalmente, dar a base a vocês. Nesse curso, a gente vai falar, gente, de muita coisa importante. E tudo, absolutamente tudo que pode vir a acontecer durante uma intervenção. Tudo. O paciente chorou, o paciente sorriu, o paciente teve um tremor, o paciente, por acaso, fez alguma tentativa de assédio, surgiu alguma coisa de energia na sexualidade. Tudo a gente vai deixar o aluno com segurança para que ele, quando for atender um paciente e acontecer, ele vai dizer, poxa, conversamos sobre isso na água, é simples, eu vou agir assim, que foi o recomendado, tá? Então, por isso que a gente precisa dessas partes teóricas. Então, a partir de 16 horas, 15h30, 16 horas do sábado, a gente vai para a piscina praticar novamente. Então, todo sábado é um sábado bem cheio de prática, 4 horas de manhã e, no mínimo, mais 2 à tarde, umas 6 horas de prática. Não se preocupem, não cansa, não traz dor. Vai dar uma fadigazinha no final, porque a imersão é grande, então sempre dá uma fadigazinha, que é aquele sono gostoso, o sono reparador. No domingo, basicamente, só prática na piscina. Tá? A gente vai esticar, porque não tem sentido parar e almoçar e voltar e entrar na piscina de novo. Então, a gente faz um break mais tarde, um pouquinho, lá para as 11 horas, depois volta para a piscina e segue direto até 1h30, 2 horas no máximo, e finaliza direto e todo mundo vai para suas casas almoçar com toda tranquilidade depois e ter sua vida normal no domingo, certo? Este é o primeiro domingo, que seria igual no segundo, se não fosse a eleição. Então, por conta da eleição, a gente está aguardando a Késia nos dar esse retorno. Falei com Claudinha, mas não sei como é o sistema e o serviço da nossa querida amiga Késia lá na Aquatop, porque se houver possibilidade, na própria sexta, a gente vai entrar um pouquinho na água. Ao final do expediente, a gente vai começar novamente às 14 horas, vai até umas 5h30, 5 horas, 5h30, faz um breakzinho e vai para a água até umas 7 horas, 7h30, para compensar o domingo, que a gente deve finalizar ao meio-dia para que todos possam votar. Se por acaso o espaço da Késia não permitir que a gente vá esse horário para a piscina, não tem problema. A gente finaliza a parte toda teórica, finaliza 6 horas, 6h30, e no sábado a gente estica um pouquinho mais. Em vez de a gente acabar 6, 6h30, a gente vai umas 7 horas, 7h30 do sábado, para que a gente possa compensar o domingo, tá? E no sábado, mais uma vez, lembrando que no sábado do segundo fim de semana, da mesma forma, ao meio-dia a gente para e retorna na sala de aula para fazer a digestão, retornando para a piscina somente no segundo tempo da tarde, entrando mais na água até a noite ou não, dependendo da gente conseguir entrar na piscina na sexta ou não, tá certo? Então, meio-dia, em ponto, no máximo, a gente está finalizando o curso. Eu devo estar saindo da água com vocês às 11 horas, mais ou menos, para a gente poder trocar de roupa, para a gente poder entregar os certificados, para a gente poder fazer uma foto, se despedir. Muita gente não acredita, mas a gente vai criar uma família que ninguém vai entender como a gente vai ficar todo mundo muito unido. Esse é o amor do Watson. E, assim, a despedida vai ser quase como um final de carnaval daquele, assim, que a gente passou 5 dias todo mundo junto num determinado local, e depois cada um vai para suas casas e vai ter, com certeza, vai ter chororô de despedida. Rogério, a Ana está com a mãozinha levantada lá, quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Ana. Ela vai fazer pelo chat? Ah, não. Oi, Rogério, boa noite. Oi, querida. Uma dúvida em relação ao domingo. Esse domingo agora, né? Começa por volta de 8 horas e acaba às 18? Não, domingo a gente tira direto. Domingo a gente vai, estica um pouquinho na água para fazer o break só lá para as 11, 11h30.
Faz o tá. break perto da piscina e já volta para a água e tira direto, para a gente não ter o intervalo do almoço e isso quebrar entendi. a nossa prática. Tá. E para finalizar, finaliza mais ou menos que horas? 1h30, 2 horas a gente está finalizando, no máximo. No No primeiro domingo, isso? domingo. No segundo, Tá. a gente vai finalizar umas 11 na água para encerrar o curso meio-dia para que todos possam votar. Por isso é que a gente vai tentar dar uma compensada ou na sexta à noite, entrar na água um pouquinho, ou esticar a água do final da tarde do sábado, no segundo fim de semana somente. Tá bom. Obrigada. Rogério, nós teremos no curso 2 mesárias que vão trabalhar nas eleições. Uma é a Ana Cristina, não é isso, Aninha? Uma é a Ana Cristina, quer dizer que no domingo ela não vai poder estar com a gente, mas eu me comprometi de depois passar todo o assunto para ela. E a outra seria a Marcele, que ainda está em dúvida se vem para o Rio ou se não vem, porque também é mesária. Será que a Marcele vai querer nos falar agora alguma coisa? E aí, no domingo, o que você vai fazer como finalização? Essas 2 pessoas, elas conseguiriam... será que teria como trazer esse material assim diluído nos outros dias de alguma maneira? E repetir no domingo? Praticamente Não. nem precisa. Por quê? Veja só. No sábado, todo o material já foi dado. O domingo vai ser a hora que eu vou refinar e fazer as últimas críticas, fazer as últimas correções. Então, todo o assunto já foi dado. O que, ao final do curso, eu vou falar para vocês durante o curso, a gente pede para que vocês, antes de atenderem algum paciente, vocês façam 10 sessões, pelo menos, gratuitas, que elas fazem parte do aprendizado. E nessas sessões vocês vão ver que vocês ainda vão falhar em alguma coisa, vão dizer, poxa, como foi bom eu ter feito essas sessões gratuitas para refinar e melhorar minha habilidade, melhorar meu entendimento do Watson. Então, o que eu peço normalmente é para quem perdeu algum pedaço, que em vez de fazer 10, faça 12, 14, 15 sessões. E que, se tiver alguma dúvida, que marque com um dos alunos para fazer mais uma prática. Mas é quase impossível ter essa dúvida, porque, veja só, ao sábado, até o final do expediente, a gente já deu todo o conteúdo e já praticou muito, 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 muito. Então, o domingo eu deixo para um refino. A gente vai passar o quê? De 8 às 11, 3 horinhas na água só. Então, vai ser aquela última lapidada. Não tem muito prejuízo para quem não puder permanecer no caso delas. Ai, perfeito. A Marcele vai falar. Você acredita? Meu Deus! Marcele, dê a honra de ouvir você. Gente, boa noite. É porque, assim, além de eu ser mesária, eu moro dependendo de como for, 4, 5 horas de distância do Rio de Janeiro. Eu moro em Campos dos Goytacazes. Então, assim, realmente não é o caso nem de eu poder não ir no domingo, né? Eu já teria que estar aqui no sábado, porque a gente entra na sessão às 7 da manhã. Por isso que eu estou perguntando assim, se vai ter uma outra oportunidade de fazer o curso, porque eu já teria um final de semana com compromisso, que é esse primeiro, e no outro eu esqueci completamente que eu vou ser mesária, assim, passou completamente assim pela minha cabeça que talvez dê para fazer o curso. Eu já estava meio que movendo a logística para isso. Aí eu, infelizmente, não posso assim, me comprometer com essa turma. Ok, Marcelo. Realmente, aí perdendo o sábado, aí é uma parte muito importante da conclusão do curso. Aí já ficaria para você realmente fazer, vamos dizer assim, o primeiro módulo nesse curso e terminar em outro curso. Porém, como a gente não tem previsão para quando vai ser o próximo aí, seria uma honra para mim se você quisesse concluir aqui em Recife, que vai acontecer em janeiro. Mas
eu sei que é toda uma logística, e quando a gente faz um curso, a vontade é a gente finalizar, né? E não fazer metade e depois metade em outro momento. Mas fique à vontade. Isso aí a gente pode mexer de uma forma que não tenha nenhum ônus para você. Por exemplo, começar aí com Claudinha e terminar aqui comigo. Você não iria pagar nada, porque você já teria pago aí. Tá? Agora, vai depender. Rogério, e seria muito bom para mim fazer o primeiro módulo. O primeiro módulo chama-se What's Basic. A gente passa 16 movimentos, entre 16 e 18 movimentos, e como se fosse assim o Watson introdutório. Isso tem até um certificado para isso. Tá? Então, dependendo do seu momento, se você quiser fazer por uma questão, porque eu até já disse a algumas pessoas aqui, o Watson não é um curso, é uma experiência de vida. É algo muito profundo e que todos são tratados, porque a gente tem uma overdose de Watson. A gente recebe e faz durante 2 fins de semana seguidos, mas no primeiro fim de semana já é suficiente para a gente notar mudanças, não somente no nosso corpo, como também na nossa parte emocional. E aí, fica à vontade, porque é possível. Porém, confesso que você fazer ele completo, o rendimento é melhor, né? Porque você não tem o hiato aí, a distância até fazer a complementação em outro curso. Tá? Mas tem muitas pessoas que, por alguma outra razão, adoecem durante o curso e que não conseguem complementar, e depois vem e a gente até faz uma coisa bem legal. A pessoa vem e faz o curso todo, faz ele todo como reciclagem. Tá? Só para dizer que o Watson, uma técnica de relaxamento dessa, não poderia ter nada, vamos dizer assim, tão ortodoxo e tão, vamos dizer assim, cartesiano, né? Foi perfeita a tua explicação. Assim, no caso da Marcele, você vai dar o curso em janeiro, não é isso? Lá em Recife? Isso, vai acontecer em Recife, em janeiro, 2 fins de semana consecutivos. Pela nossa pós, vai acontecer o último fim de semana de novembro e 1º de dezembro, justamente para pegar só uma semana de hiato, de separação, e por dentro da pós a turma está cheia, mas quando abre outro, sempre migram alguns que acham melhor fazer na outra data, e pode surgir também final de novembro para dezembro também, é outra opção. Maravilha. Então, Marcele, você tem essa opção. Ou, se quiser, se puder, começa aqui e termina lá. Se não puder, vai para Recife, aproveita Recife, que é maravilhosa a cidade. Minha cidade, não que eu nasci, mas minha cidade de coração, né? E está nas tuas mãos. Aí faz o primeiro fim de semana, passa o restante em Porto de Galinhas, depois volta na outra seja. Agora tem que voltar. Isso aí. Muito bom, gente. Então, para concluir aí as explicações do Watson, né? A gente tem uma técnica que ela é, na minha concepção, a técnica mais forte que existe no mundo. Eu não conheço outra, por a gente trabalhar os 3 níveis do indivíduo. O nível físico, através da fisiologia da imersão e da termodinâmica, principalmente, aquecendo o corpo e tirando todos os espasmos musculares, juntamente com a mecânica de fluidos, que elimina praticamente a ação gravitacional. Então, a gente tem uma diminuição no tônus que é irreprodutível fora. Então, a pancada no físico, no tônus, é muito grande. O nível de relaxamento é inigualável. A gente também parte para o efeito energético, por trabalhar os meridianos, onde a gente tem uma forte ação no Ti ou no Ki, que é a energia circulante, que circula por nosso corpo, e que há milênios é bem expressada e explicada pelos orientais através da acupuntura e do próprio shiatsu.
Então, a gente atinge bastante o campo energético do paciente. E, por fim, a gente atinge bastante a parte emocional por 4 fatores. O primeiro, a água a 35, 36 graus, que é muito semelhante à temperatura intrauterina, e a ação, né, do terapeuta, que, em primeiro lugar, irá colocar o paciente no seu braço, que remete a um colo, né? Um colo materno, um colo paterno, um colo de avô, de tia. Isso também nos reporta a primeira infância. O movimento rítmico do Watson, ele traz um relaxamento muito importante para o tônus muscular, porém, ele também nos remete a um ninar de um colo, um ninar de um berço, aqui no Nordeste, um ninar de uma rede. Os bebês são muito colocados para ninar e dormir numa rede. Então, esse balançado, ele também nos remete à primeira infância. E, por fim, muitas vezes a gente coloca o paciente na posição fetal, que também é memória tissular. A gente vai trazer lembranças que podem chegar até a vida intrauterina, a primeira infância. Tudo isso pode nos trazer lembranças importantes e, às vezes, nos remeter a traumas que a psicologia explica que, quando a gente revivencia o processo, a gente desata os nós conflituais. E as dores, às vezes, elas são muito provenientes das nossas emoções, das nossas perdas. Nós perdemos logo um útero materno, uma barriga bem quentinha, né, que nem precisar comer a gente precisava. Aí sai para a luz, tudo frio. Aí ganha um peito cheio de leite, maravilhoso, depois perde. Depois ganha uma mamadeira, depois perde. Então, nossa vida é cheia de perdas. E o Watson, ele trata muito essas perdas, as feridas das separações. Então, ele vai muito forte também na parte psicoemocional. E os efeitos são todos esses que podem ajudar tudo que trouxer aumento na tensão, aumento na inflamação, aumento na dor, aumento na rigidez, aumento na ansiedade, na depressão, nos traumas, nos sofrimentos emocionais. Tudo isso o Watson pode tratar em uma única sessão, tratando esses 3 níveis do indivíduo. Por isso que é muito difícil a gente ter uma técnica que possa reproduzir isso fora do ambiente aquático. Nossa, já estou querendo que chegue o final de semana. Tantas coisas boas, não é? Né, Simone? Ai, que bom. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Aproveitem o Rogério, gente. Ele é o expert. Eu acho que agora, então, é só aguardar a tua chegada, Rogério. Pelo jeito, estão todos satisfeitos. Ninguém levantou a mãozinha mais, ninguém quis perguntar mais nada. A nossa turma está Então, praticamente cheia. Está praticamente cheia, faltam poucas vagas. Tem algumas pessoas que estão com o compromisso de fechar agora, amanhã, no máximo. Então, eu acho que vai ser um curso bem bacana. Viu? Muito bom. Então, só para fechar, eu quero dizer a vocês assim que quem não fez o Watson ainda, mesmo com toda a minha explicação, ainda não sabe nem perto do que é o Watson. Porque o Watson, ele precisa ser vivenciado. Nem a gente que tem tanta experiência, a gente consegue explicar o que acontece. É muito mais forte do que vocês imaginam. Então, o Watson, ele precisa ser vivenciado. Como disse a Jaqueline aqui, o Watson tem que ser vivenciado. Então, eu fecho com uma frase do próprio Harold, que ele fala brilhantemente. Não é quanto mais a gente faz o Watson, mais a gente aprende o Watson. É quanto mais a gente recebe o Watson, mais a gente aprende o que é o Watson.
Então, sejam bons receptores, né? Isso já vai para quem gosta muito de dar, mas não gosta muito de receber. Então, não receber, pedir ajuda, é muito nobre, é se mostrar humilde. A gente é criado para ajudar, para dar, mas a gente tem vergonha, às vezes, de pedir. E o Watson é você ir para o colo de alguém e dizer, cuida de mim. Tá? Então, numa palavra só, o Watson é acolhimento. E tenho certeza que eu vou acolher muito vocês todos. Todos vão para o meu braço. Eu vou acolher muito vocês com todo carinho e com todo o coração. Ah, que maravilha! Muito obrigada, Rogério. Grande prazer, foi muito bom te ouvir, como sempre é muito bom te ouvir. E você sabe que eu falo de coração isso, que é a pura verdade, né? Tenho só que agradecer e já está tudo pronto aqui para esperar você chegar, viu? Então, Claudinha, a gente vai se falar mais, mas até quinta. Um até beijo em quinta. todos. Até quinta. E Muito sexta a bom. gente está iniciando o curso, se Deus quiser. Se Deus Fiquem com quiser. Deus. Bom descanso a todos e até sexta, então, para todos que estão aqui. Beijo. Vou esperar porque eu tenho que registrar a gravação. Depois que saiu, paro e espero.